Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje vocês vão ser nossos cobaias, né, Salib? É a primeira apresentação que nós fazemos juntos desse nosso novo projeto. É o livro que surgiu de uma reflexão nossa muito oportuna sobre esse mundo em transformação, que é o Gestão na Quarta Revolução Industrial. Só para contextualizar com vocês, esse produto, essa obra vai ser lançada no começo do ano que vem. Então, vocês vão ter a oportunidade, mas também o risco de participar dessa ação experimental, né, Salib? Pois é, Sandra. Na verdade, nós nunca tentamos nem ensaiar, não deu tempo nem de ensaiar. Nem deu Sandra. tempo de ensaiar. Quando surgiu a oportunidade, vamos embora. já veio jogar a final de Wimbledon aqui sem poder bater uma bola, sem né? aquecer, né, Salibão? E aí, para a gente começar, eu creio que vale a pena nós compartilharmos com vocês como surgiu a ideia desse projeto, né, Salib? Porque ele surgiu despretensioso, né? Ou muito pretensioso. É verdade, a gente está sempre, como no nosso primeiro livro, né, Movidos por Ideias, que na verdade nós somos convidados para escrever um artigo, né, para uma revista. Aí o artigo ficou muito bom, né? Gestão de vendas no mundo em transformação. Aí a revista ficou feliz, convidou de novo. Eu falei, Sandro, se a gente escrever mais 8, temos um livro, né? Exatamente. E foi assim. E aqui é a mesma coisa, a gente começou a brincar com uma ideia que, na verdade, muito está sendo falado desse mundo de ruptura que nós vivemos. Quer dizer, a palavra ruptura virou... Ruptura e disruptado são palavras que a gente que mais... Você olha para a direita, você vê ruptura, disruptado, né? E a gente vê pessoas muito preocupadas, empresas muito preocupadas, e me perturbava muito que as pessoas, na verdade, estão perdidas, não sabem o que fazer, a não ser ouvir que o negócio deles vai acabar um dia, né? Exato. Então, eu falei, bom, então vamos como nós somos meio... né, trabalhamos com gestão a vida inteira, vamos tentar achar alguma coisa. E como eu particularmente, né, nós trabalhamos com gestão e seguindo a linha do Peter Drucker, né, o Peter Drucker, toda vez que você pedia para ele falar sobre o futuro, ele voltava 100 anos, 200 anos, ele sempre voltava para trás para deixar a gente, para botar num outro contexto, né? A gente não consegue, e com ele a gente aprendeu a ver o futuro através do que aconteceu no passado. Então nós começamos esse estudo, né, que a gente pode até botar o primeiro slide. Sim. Inclusive nessa linha, né, Salibão, eu lembro sempre que o Peter Drucker falava o seguinte: a melhor forma de predizer o futuro é entender o passado. Coisa que pouca gente tem essa percepção, né, Salib? Exatamente. E aí o que aconteceu, né? A gente viu, principalmente nesses últimos anos, onde começaram as plataformas de negócio, quer dizer, outra palavra que a gente usa, né? É ruptura, disruptado e plataforma. São 3 palavras, acho que são as 3 palavras campeãs, né, Sandro? Top Trends. Top Trends, né? Nos impactava muito a questão de como nasceram. As empresas que estão mais sendo faladas hoje, acho que sem dúvida, é Uber, Airbnb, né? Google, Facebook. Google, mas acho que Uber e Airbnb pegaram muito forte. Amazon. Né? Mas da onde vieram esses negócios, né? Aí, olhando um pouquinho para trás, a gente vê na questão da plataforma digital. E como isso tudo começou? Começou, na nossa visão, com o iPod, né? O iPod, o Steve Jobs pegou, lançou aquele sonho dele, uma maquininha onde você unia os consumidores de música com os produtores de música, né? Foi essa a grande primeira coisa. Então, a partir disso, ele em seguida lança o iPhone com essa mesma ideia. Quer dizer, ele já deu um anúncio para todos os outros concorrentes e mesmo assim não pegaram. E a partir desse conceito começam a nascer essas empresas que unem consumidores com fornecedores, né, através da tecnologia. Então, olhando para trás, né, falo assim, isso aqui para nós é um que a gente chama de killer app, é um ponto de ruptura na gestão, né, que a gente realmente encontrou o que estava por trás da gestão de plataformas. Aí nós fomos lá para trás, assim, mas quais foram os pontos na história que causaram essas grandes rupturas, né? Porque quando você lê os livros de gestão, você lê, assim, o cara em 1800 falou isso, o cara em 1900 falou isso, o cara em 1940 falou isso. A história da gestão é contada muito pelo que os caras fizeram, mas nunca do que aconteceu para os caras fazerem isso, né? Por exemplo, o pensamento da gestão como disciplina, né? Gestão como ciência, né? Nasceu do motor a vapor, né? O motor a vapor foi inventado e através do motor a vapor nasceu a gestão científica com Frederick Taylor. Industrial. Então você começa a conectar o que o iPod tem a ver com o motor a vapor, né?
e sendo que um está na primeira Revolução Industrial e outro está na quarta Revolução Industrial. Aí a gente começou a fazer as associações, falou, bom, vamos contar então a história da gestão de uma forma que ninguém viu. Contando sim dos autores, mas o que aconteceu nesses últimos 100 anos que provocaram a ruptura, e também a gente deu de cara com a primeira Revolução Industrial, então uma coisa acompanhava a outra. Né, Sandro? A nossa tese é que uma organização, outra fala do Drucker, uma organização é uma entidade social. Ela se consubstancia a sua prática na sociedade. Dessa forma, todas as mudanças que acontecem no âmbito corporativo são reflexos de mudanças sociais. Se isso é uma realidade, vamos estudar quais foram as mudanças sociais que alavancaram as mudanças no mundo da gestão. E a nossa ideia era, para tentar explicar um pouco toda essa balbúrdia que está acontecendo, né, Salibão? Exatamente. O que se pode fazer a respeito? O que nós podemos fazer, né? Exatamente. Será que nós temos hoje, né? Eu vejo empresas perdidas querendo fazer suas transformações digitais, e eu não consigo ver transformação em empresa nenhuma se eu não houver transformação nas pessoas. Muito bom. E será que as habilidades que nós temos que usar hoje, nós temos elas, ou nós vamos ter que aprender novas? E quais são elas, né, Sandro? Perfeito, perfeito. E foi daí que a gente fez, era um paper, ficou com 25 páginas, que é a introdução do nosso livro, porque nós não conhecemos alguém que tenha contado a história da gestão dessa forma. Quando acabou esse paper, a gente falou, tá bom, pô, a gente veio lá da Revolução Industrial, chegamos aqui, e agora a gente vai acabar o negócio? Né? O que a gente faz com isso? Bom, aí que surgiu a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos então buscar explicar quais são os modelos de gestão, educação e liderança que têm condições de ser mais vitorioso na chamada quarta Revolução Industrial. E é assim que surge o projeto, né, Salibão? Exatamente, a própria quarta Revolução, a gente não estava planejando escrever para a quarta, mas a quarta realmente entrou, a quarta chegou mesmo. Eu diria que a gente, até a HSM antecipou um pouco o que viria na quarta Revolução Industrial. Você vê, em 2006, né, 2005, eu comecei a brincar com a ideia de que os profissionais, managers, diretores, gestores, que já estavam um pouco de saco cheio de ouvir a questão de trabalho em equipe, desenvolvimento de talentos, estratégia competitiva. Falei, puxa, já tá, isso aí, essa linguagem já está forte. E a gente via a ciência vindo muito forte, né? 2006. 2006, então a inteligência artificial, 2006, gente. Biotecnologia, nanotecnologia, machine learning, estava tudo isso começando a acontecer. E nós fizemos um evento chamado World Science Forum em Nova York, que foi um marco, né? Foi a primeira vez que a ciência entrou na gestão. Quem foi palestrante foi o Ray Kurzweil, que depois ele a partir desse evento ele se inspirou e criou o que nós conhecemos hoje como Singularity University, que fala exatamente dos temas que nós falamos em 2006, né? Aí você sabe, isso é uma curiosidade, depois há um pouco tempo atrás a Singularity me convidou para ir no evento deles lá no Silicon Valley, né? E me convidou de graça, é um programa que custa $15 mil, né? Aí eu falei, cheguei lá, falei, mas por que vocês me convidaram? Ele falou assim, eu acho que você tem alguma coisa a ver com o que nós fazemos aqui. Aí eu mostrei a mala direta do evento, o Ray Kurzweil estava no evento, ele era considerado meio um maluco, um professor pardal, né? Os meus colegas falaram, você é louco de botar esse cara no evento. Bill Gates naquela época, né? Pois é. E agora ele é vice-presidente de engenharia do Google. Exatamente. Né? E eu me recordo que nessa época, depois a gente fez uma parte desse evento aqui no Brasil, na Expo Management, e as pessoas não entendiam nada. Nada. O que é isso? Craig Venter, com a decodificação do genoma. Quem assistiu a palestra do Salim Ismail sabe de tudo que a gente está falando, está agora. Isso foi há 10 anos atrás. Então, o que se pronunciava na realidade, o que hoje se enuncia como a Revolução Industrial, esse termo, a quarta Revolução Industrial, foi cunhado pelo Klaus Schwab, fundador e chairman do Fórum Econômico de Davos, né? Tem até o livro homônimo. Ela já se constituía lá atrás e hoje ela é uma realidade inconteste, né? E o próprio, a visão, que hoje está muito clara, né, que ela é consolidada, é que essa revolução é a mais profunda, impactante e com mais influência do que todas as outras. Porque ela reúne, num só momento da humanidade, fenômenos que por si só já teriam capacidade de disruptar, para usar a palavra de novo, né, Salibão? Disruptar o ambiente. Inteligência artificial, robótica, big data, tudo isso. É a união do físico, do digital com o biológico, tudo ao mesmo tempo agora. Isso faz com que essa revolução tenha um potencial de transformação inédito na história da humanidade. Nunca, na história recente da humanidade, houve um momento e um ambiente com tantas e intensas transformações. Quem teve a oportunidade de assistir hoje a palestra do Salim Ismail, que é uma das nossas inspirações,
O Organizações Exponenciais é um livro de leitura obrigatória para qualquer um que está aqui, né? Leitura obrigatória. Quem viu esse livro, quem viu a palestra dele, sabe do que a gente está falando, né? Quem não viu, pô, em Singapura tem táxi autônomo há 6 meses já rodando. E aqui a gente está discutindo táxi versus Uber, não é só fazendo paredes. Enfim, então essa revolução já é uma realidade inconteste. Ela une todas essas relações que já por si só têm um potencial de transformação. E essa é a visão. Em nenhum momento na história recente da humanidade houveram tantas e tão intensas transformações. O nosso livro, a ambição do nosso livro, por isso que a gente fala que a gente é metido, né, Salibão? É tentar explicar isso, porque muito se fala da Revolução Industrial, muito se fala dos fenômenos, muito se fala das transformações. Agora, o que eu quero saber, quando eu estou sentado à frente do meu negócio, gerenciando o meu negócio, o que eu faço com isso? O que, Katsu, eu faço com tudo isso que está acontecendo? Como eu, como líder, desenvolvo competências ideais para esse novo mundo? O problema é o seguinte, Sandro, quando você tinha essas, durante a evolução, onde você tinha essas rupturas, era muito fácil. Sim. Você ia para Harvard fazer um curso. Exatamente. Você ia para Stanford, ou aqui até aqui no Brasil, na GV fazer um curso. Guess what? Não tem curso, não tem lugar para aprender. Por quê? A escola se perdeu, os professores se perderam, ficaram analógicos, não tem o que ensinar, estou ensinando velho. O modelo ficou obsoleto, Ficou obsoleto completamente. O modelo ficou obsoleto. Então, esse é terrível. Quer dizer, porra, se não tenho aonde aprender, o que eu vou fazer? Sim, sem dúvidas. E aí, eu não vou me ater muito a isso, porque essa é a visão, inclusive, a nossa inspiração vem de Organizações Exponenciais, do Salim Ismail, é que os vetores dessa transformação, por que está acontecendo tudo isso que eu mostrei para vocês antes? Por causa de 2 fenômenos que coabitam o mesmo ambiente. Um é a tecnologia e a lei de Moore das cartas, rapidamente. Gordon Moore, 1971, fundador da Intel, inventou o microprocessador, uma das maiores invenções da história da humanidade que justifica muito do que está acontecendo hoje, né? É só você pegar o potencial de processamento de um negocinho desse, é incrível, né? Como você consegue fazer coisas num produto desse. O smartphone é um reflexo da lei de Moore. E quando ele inventou o microprocessador, ele já formulou a lei de Moore, que originalmente dizia que qualquer sistema dobra de potencial, qualquer sistema de informática e tecnologia dobra de potencial a cada 18 meses. E quando dobra de potencial, os custos de acesso são decrescentes. De novo, é só você ver o que acontece com o celular, correto? Essa é a capacidade de processamento. Essa é a lei mais importante Exatamente. do mundo. Eu quando chego, às vezes, que eu dou algumas palestras, me preocupa muito, porque eu pergunto assim, quantas pessoas conhecem a lei de Moore? E levanto num público de 200 pessoas, 2, 3 pessoas. Se você não sabe a lei de Moore é a velocidade no qual o mundo anda. Porque todo mundo fala, quem não ouviu, que o mundo está andando cada vez mais rápido. Sim. Mas assim, aonde? Qual o velocímetro? Qual que é o velocímetro? Né? É a lei de Moore. Né? Ela dobra de velocidade a cada 18 meses, a cada 24 meses. Mudou para 24, depois foi feita uma revisão, mas não importa se é 18 ou 24. O fato é que dobra e diminui o preço. Né? Vocês pensarem os sistemas que o que nós temos disponível num smartphone, gente, aqui a gente não para pensar. Vocês sabiam que o Facebook tem... Sabe o reconhecimento facial do Facebook? Aquela ferramentinha que é tão básica, tira uma fotinho aqui, parece tão trivial. Essa é uma ferramenta sofisticada de inteligência artificial com Big Data. Sabe quantas faces o Facebook tem registrados hoje no planeta? 2 bilhões de pessoas. Essa é a informação. Isso é amazing. Aí você fala, não é impossível. Não é impossível, está acontecendo aqui e agora. Né? E aí, só que uniu a lei de Moore com a internet. Porque se não houvesse a internet, que é o meio, isso tudo ficaria submetido a uma velocidade específica dos especialistas. Hoje não é mais para especialista, né, Salib? Todo mundo tem acesso a tudo isso, né? Pois é. E outra inspiração também que nos levou a escrever esse livro foi a velocidade de quebra ou irrelevância de empresas ícones que eram líderes até a semana passada. Nós estamos falando de Nokia, nós estamos falando de Motorola, nós estamos falando de Sony, Blockbuster, nós estamos falando de Blockbuster Kodak. E a Kodak, que é o melhor exemplo para qualquer coisa. Né? Então essas empresas elas estavam aqui até o final da semana passada. Antigamente, uma empresa para quebrar demorava... Era uma morte anunciada, que nem a Sears. Com todo respeito, era que nem a Sears. Você fala, vai morrer. Vai quebrar. Mas vai demorar uns 20 anos ainda. Hoje, ela evapora em alguns meses. Entendeu? Então, esses fenômenos nos indagou a criar algumas coisas. Falei, bom, vamos tentar criar um mapinha aqui que ajude as pessoas a não acontecer isso. Quando nós falamos da lei de Moore, a Nokia não entendeu a lei de Moore,
A Motorola não entendeu ela de maior quando foi fazer o Iridium, né? Não. A hora que acabou o Iridium, que eles gastaram 8 bilhões de dólares, estava todo mundo já com o celular feito, né? A Blockbuster não entendeu quando a Netflix foi oferecida por 50 milhões de dólares. Foi oferecido para eles e começou a fazer o streaming. Imagina, vai demorar muito para alguma pessoa assistir a televisão com qualidade de internet. O que aconteceu? A lei de Moore, toda semana você repara que a qualidade do Netflix melhora. É a lei de Moore andando, né? Não, e vocês veem, essa informação que a gente tem, só para a gente sensibilizar a nossa visão, essas startups que a gente menciona aqui estão transformando setores inteiros. E nós não podemos esquecer que essas empresas como que hoje são gigantes, né, como Netflix, Google, Tesla, eram empresinhas de garagem. Eram startups pequenininhas há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Elas estão transformando de uma forma intensa o mundo dos negócios. Não o mundo dos negócios, a sociedade. Se vocês pegarem um trem hoje, que é esse trem aqui, e ir até qualquer lugar de São Paulo, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de pessoas consumindo conteúdo em vídeo, em celulares dos mais diversos tipos. Isso é revolucionário. Uber, a maior revolução que o Uber fez não é simplesmente você poder dar nota pro motorista ou pegar um táxi aqui no celular. Ele mudou a matriz de mobilidade. Hoje jovens no mundo todo não pensam em ter seu carro quando fazem 18 anos. Isso é uma realidade inexorável, isso muda todo o contexto de negócio. Ou alugar um carro, né? Alugar um carro, né? Então, assim... O aluguel de carros é a próxima. Então. Olha só, e aí, o ponto essencial é que é difícil enxergar a transformação. Nós estudamos muito para fazer esse projeto, né? E aí temos a oportunidade, o Salib é muito modesto, mas o Salib é um dos responsáveis pela evolução do pensamento de gestão do Brasil todo. Esse cara está aqui mais de 30 anos. O Brasil só é o que é em gestão de pensamento de administração no mundo. O professor Carlos Monteiro sabe do que eu estou falando, graças muito a esse cara aqui. Né? Então a gente estudou muito. Né? Eu tenho a sorte do lado dele, que era uma antena, eu vou na dele. Uma das referências que a gente tem é o livro do Joe Ito, que vai vir aqui ano que vem, que é incrível esse livro, Whiplash. E ele mostra como nós não estamos, o olhar humano, a sociedade não está preparada para enxergar transformações. Vocês querem ver um exemplo? 2007, não faz muito tempo. Foi quando o Steve Jobs lançou o iPhone, né? Aquele evento clássico do Jobs. Teve um cara, um executivo importante, deu uma entrevista num jornal americano importante e falou isso daqui, ó. Não existe chances do iPhone ter uma participação significativa de mercado. Não fala quem é. Nós temos filme. Calma. Quem vocês acham que foi esse cara? Alguém chuta? Porque, sei lá, pode ser alguém que não era do mercado, né? Jornalista. Um jornalista. Pode ser alguém que era um concorrente direto, um invejoso, não é? Não foi, não. A gente vai passar um videozinho aqui, por favor, não se atenham ao áudio que está péssimo, o áudio. Eu só quero que vocês percebam a cara do figura, a forma como ele zomba essa história, tá? O áudio não tá bom, mas vale a pena a gente dar uma olhadinha, ó. Steve, let me ask you about the iPhone and the Zune, if I may. The Zune was getting some traction, and Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email Não vai machine. dar certo, né? Steve Ballmer, CEO da Microsoft. Cofundador da Microsoft. Nessa época eleito o melhor CEO do mundo. A Microsoft, nessa época, era a maior empresa do mundo, era a Apple, né? A Microsoft em cima da carne seca. Vocês acham que esse cara não tinha os melhores assessores, os melhores reports, as melhores consultorias? Ele tinha melhor tudo. Tecnologia. Melhor tecnologia, não é, Salibão? Agora, o que acontece? A velocidade, isso que eu quero chamar a atenção para vocês, isso é fundamental, gente. A velocidade das transformações ela é tão rápida que nós, seres humanos, não conseguimos naturalmente enxergar a mudança. E aí eu vou ver lá a briga do táxi com o Uber e não vou perceber o que está acontecendo. Vou cair numa questão ideológica e não vou perceber, eu sempre digo isso. Vocês viram hoje, quem viu o Salim Ismail, daqui a 3 anos vai ter o carro autônomo, o táxi autônomo, e os caras estão brigando com o Uber. Katsu, acorda, você não vai existir mais. Sandrão, ele falou hoje que daqui a 5 anos vai ser inviável um carro ser movido a gasolina. 5 anos, gente. Inviável, olha que coisa maluca, né? Daqui a 8, a tese dele é que ninguém vai comprar carro. Hoje, por exemplo, é uma heresia no Vale do Silício, em sociedades que têm um nível tecnológico maior, ter 2 carros, né? Ninguém tem mais 2 carros, né? Agora, gente, não é o futuro. E aí, o que acontece? Como nós,
seres humanos, não conseguimos enxergar a velocidade das coisas, a metáfora que a gente usa é essa daqui. Essa eu adoro. Vocês sabem qual que é essa cena, né? É o naufrágio do Titanic. E essa cena é clássica porque o navio está afundando, só que os músicos continuam tocando a mesma música. Não é, Salibão? Então a percepção que a gente tem é que às vezes a bomba do navio está afundando e os músicos, que podem ser aqui singelamente reconhecidos como os nossos gestores, nós, empreendedores em geral, às vezes não percebemos que a parada está pegando fogo, ou melhor, aqui não pegando fogo, né? Aqui afundando. E o resultado todos nós já sabemos, né, Salibão? O resultado a gente já sabe. Então, o primeiro alerta que a gente faz é que estamos em um mundo de intensas transformações e se nós ainda não percebermos isso com clareza e tomarmos uma atitude... Outra coisa, né, Salibão? Não adianta só perceber. Senão, é isso que nos... Por isso que a gente quis fazer o livro. Senão fica todo mundo percebendo. Aí tem videozinho, tem não sei o quê, tem o robozinho, a lua. Caramba, o que eu faço com isso? Nós temos que tomar ação, atitude. Né? Quem se mover primeiro vai levar, como já está levando. Né, Salib? Então, o que a gente fez? Quem se mover e como se mover. Né, como se mover, né? Quais são as referências para prosperar nesse ambiente? E aí, a essência do nosso projeto, nós nos dedicamos a 3 linhas de negócio. Quais são os modelos de negócio com mais probabilidade de sucesso nesse contexto? Então, primeira vertente, estratégica. Mas não adianta nós nos dedicarmos só à estratégia. Quem muda são as pessoas. Como estamos formando esses protagonistas? Como estamos educando esses protagonistas? Aonde, né? Aonde? Como? Que conteúdo? Então, nós temos uma parte, a segunda parte é a educação. Nós fizemos questão de colocar a educação aí, porque nós entendemos que sem educação não há transformação. E por fim, quem é transformado? Os líderes. Né? Quem vai protagonizar a transformação são os líderes. Então, o nosso livro é dividido. Primeiro, nós fazemos todo esse preâmbulo para explicar a história da gestão. Chegamos na Revolução Industrial na 4ª, explicamos o impacto disso para os negócios. E aí nós vamos falar o quê? Quais são as vertentes de desenvolvimento nessas 3 linhas estratégicas. E, Sandra, a gente, contando a história, a gente também dá algumas referências do que pode acontecer daqui para frente. Ou seja... Sim. Quando alguém inventar um aparelhinho, faz alguma coisa realmente interessante, aquele aparelhinho pode ser muito mais. Tanto que o Steve Jobs inventou o iPod e o Steve Ballmer na frente dele não conseguiu ver. Né? Não, e o iPod é incrível, que todo mundo pensava que o Jobs estava fazendo um aparelhinho para tocar música. Ele está fazendo uma grande plataforma de negócio, talvez a maior plataforma, foi a primeira maior plataforma de negócios do mundo. Por quê, gente? É Apple Store. São as lojas da Apple, o iTunes, o aparelho, é tudo ao mesmo tempo. Qual que é o modelo de negócios da Apple, gente? Vocês já pararam para pensar? Eles ganham com hardware, ganham com serviço. Por quê? Eles construíram uma plataforma de negócio. Agora, Sandro, você vê que a Apple lógico que a Apple é a Apple, né? É uma empresa que vai chegar, primeira empresa que vai chegar a $1 trilhão de vendas, né? Ela conseguiu ser uma empresa que vende produtos, porque todo mundo fala, pô, mas como é que eu vou fazer? Bom, você pega uma empresa que faz produtos e que depois faz uma plataforma. Então, você não pode esquecer encontro de gerações. Você não pode esquecer uma coisa nem outra. Ela continua vendendo produtos, mas ela fez a sua plataforma também, né? Exatamente. E uma coisa ali da outra, né? Quando a gente fala de estratégia, a gente só vai dar alguns highlights para vocês, porque realmente aqui tem uma profundidade grande. Talvez cada tópico desse daria uma palestra. Quando a gente fala de estratégia, modelo estratégico, o que nos chama a atenção são os modelos de plataforma de negócios. Existe também esse livro publicado pela HSM, o Plataforma, a Revolução da Estratégia, também é uma das nossas fontes de inspiração. Recomendo a leitura para todos também. O que acontece é que muitas vezes a plataforma de negócios ainda está relacionada, pelo menos no consenso popular, a plataformas digitais. Uber, Airbnb, né? Quando, na realidade, esse conceito transcende muito a questão do plataforma digital. Apple é um exemplo que se utiliza do meio digital como meio. Mas ela não é uma empresa 100% nativa digital. O que é uma plataforma de negócio? Só pegando a definição, são as empresas que se organizam como plataformas entre produtores e consumidores. E o grande ponto, o principal ativo das plataformas são as informações e interações que acontecem dentro da plataforma. Esse é o ponto. Um exemplo mais óbvio e depois eu vou para outro. O Airbnb, por exemplo. O Airbnb tem milhares, centenas de milhares de imóveis sem ser proprietário de um imóvel.
ela une numa mesma plataforma ofertas com consumidores e ganha dinheiro aproximando esses dois players, percebe? É diferente do modelo convencional, né, proveniente da quarta revolução industrial, onde o diferencial competitivo das empresas estava concentrado em quem tinha posses, os grandes conglomerados. Aqui no Brasil, Matarazzo, fora do Brasil, Rockefeller e por aí afora, né? Eu trouxe um exemplo para vocês, só uma referência que a gente usa, foi proveniente dessas pesquisas que a gente fez no livro, que é muito instigante. O Alipay. Rapidamente eu vou trazer essa referência para vocês. Alipay da China, do grupo Alibaba, né? Exatamente. O Alipay é o meio de pagamento do Alibaba. O Alibaba é o e-commerce chinês, hoje uma das 10 maiores companhias do mundo, uma das 10 maiores valuations de valor de mercado do mundo, o Alibaba, né? É o equivalente para nós ao Mercado Livre, né? Ou eBay, como vocês preferirem. E eles criaram, para dar credibilidade no processo de compra e venda, porque o negócio é unindo comprador e vendedor, né? Para dar credibilidade, eles criaram um negócio de meio de pagamento, que é o Alipay, para justamente validar quem vende e quem compra. Só que esse negócio começou a ficar grande como o negócio essencial deles, né? Como o próprio Alipay. Hoje vocês sabem que existem empreendedores chineses que só vivem graças ao Alibaba, ou seja, ele só vive para a venda do Alibaba. São milhões de empreendedores na China. Foi tão bem sucedido que eles começaram a fazer o trabalho no B2C, porque antigamente era só B2B. Pois bem, o que me chama a atenção nesse caso? Vocês concordam que esses caras têm uma base de conhecimento incrível sobre empresas? Como eles detêm o controle da informação, eles sabem o potencial de compra da empresa, a credibilidade do pagamento, fluxo de caixa, tudo isso eles sabem. E eles começaram a perceber que essas empresas tinham uma necessidade, como toda organização, na China ou aqui no Brasil, caixa para fluxo de caixa, capital de giro, correto? E eles falaram, puxa, e se a gente começasse a emprestar dinheiro para esses caras? Até aí nenhuma novidade. Você pegar aqui no Brasil mesmo, a união entre bancos e varejistas é tradicional. Agora a novidade está como eles fizeram isso, e aí exemplifica para a gente o valor da plataforma. Eles têm de um lado muitas empresas, do outro milhões de consumidores, concordam? Milhões de consumidores comprando, milhões de empresas vendendo. Eles constituíram um fundo captando o dinheiro dos consumidores finais aqui. Então, qual que é a promessa? No mercado financeiro você vai ganhar, sei lá, 0,5%, né, de lucro, de ganho no seu investimento. Aqui você vai ganhar 0,75%, tá? Nesse fundo que eu estou constituindo. Você topa? Pô, legal. Começaram a captar dinheiro dos consumidores finais para emprestar para as empresas. Você sabe o resultado disso, pessoal? Olha só, é fascinante essa história. Mais de 100, tudo na China é grande, né? Mais de 107 bilhões de empréstimos. 4 milhões de empresas receberam esses empréstimos. Isso em 2016, tá? Olha que número fantástico. Olha a inadimplência dos caras. 0,001%. Mas não é óbvio? Eu tenho a história, tudo, Big Data, inteligência artificial, eu tenho o histórico de compra desse cara. Eu sei que eu não posso emprestar para ele 100 mil, não sei o que, porque ele não vai pagar, então eu empresto 50 mil. Além disso, como eu tenho um poder de barganha grande com esse cara, ele não vai querer dar o cano em mim, senão eu tiro ele da plataforma. Então, olha, dá $1 a cada 100 mil dólares de inadimplência. Agora, o mais legal são essas informações aqui, ó. Lembra que, olha lá, eles pegaram 107 bilhões de empréstimos de pessoa física, né? Ou melhor, emprestaram 107 bilhões para empresas, só que eles tomaram 117 bilhões de dólares. Deu para vocês entenderem o que eles fizeram? Eles não colocaram um tostão no bolso. Eles pegaram o dinheiro do pessoa física, empregaram para a pessoa jurídica e ganharam a diferença do lucro, colocaram no bolso, sem colocar um centavo de investimento. Sabe qual que é o sumário dessa obra? Começo do ano, eles estão trabalhando para abrir o capital na Bolsa de Nova York, em Nasdaq. Fizeram o primeiro valuation da operação. Ela foi avaliada em 75 bilhões de dólares. O Goldman Sachs, o maior banco de capitalização nos Estados Unidos, está avaliado em cerca de 50 bilhões de dólares. Um banco centenário. O que eu quero chamar a atenção de vocês nesse caso? Como ela ganhou dinheiro? Como a empresa se organizou com plataforma de negócio e auferiu ganho? Informação. Vocês concordam que é informação? Transformando informação em grana. E ela fez o quê? Aproximação. Então, o modelo de plataforma de negócios é justamente esse. E como eu disse, aqui é um exemplo digital, mas ele se consubstancia em todos os negócios. Red Bull é um modelo de plataforma de negócios. O que faz a Red Bull hoje mesmo, né, gente? Ela faz Fórmula 1, time de futebol, corrida de avião,
para vender o líquido, né? Porque todo mundo, quando se fala de Red Bull, quer dizer, quando se fala dessas empresas digitais, todo mundo fala, bom, isso só dá para fazer com empresa digital. É o contrário. A Apple, exatamente. Tem a Apple, tem a Red Bull, que são empresas que operam no mercado físico, como a gente vê, com o conceito de plataforma. Exatamente. Né? Aí você fala, tá, Sandro, mas como eu provei uma inovação dessas no meu modelo de negócios, né? A gente está trabalhando com um conceito que também é bem simples. Esse conceito a Bain Company trouxe já num report já há algum tempo, é recente, que fala o seguinte, ó, cara, você tem aqui o motor 1 de crescimento do seu negócio, é aquilo que paga as suas contas no mês, curto prazo. E você tem o motor 2, que é olhar para o médio e longo prazo. Mantenha aqui o foco no motor 1, não faz ruptura, não vai para cá totalmente. Mantenha o foco no motor 1 rodando, e constrói a ponte para o futuro, fazendo um investimento naquilo que vai gerar proventos para você no futuro. Hoje o Salim Ismael comentou da Google X, né, que a gente vai falar um pouquinho lá adiante, que são as iniciativas da Google, que ele tira do contexto do Google, contratou os cientistas mais fenomenais da humanidade, prêmio Nobel e tal, para pensar o quê, gente? Pensar em como acabar com o Google. Hoje você precisa ter duas empresas, né, Sandro? Você não consegue operar mais com uma única empresa. Eu tenho falado com várias empresas, assim, mas como é que eu entro no mundo digital? Eu falo assim, olha, simplesmente pega um grupo de pessoas para um outro edifício, longe do daqui, e faz com que aquela turma aqui acabe com o teu negócio. Porque você tentar fazer isso dentro do empresa, você implode, né? Você não vai conseguir fazer. Eu acho que o Google X é um exemplo perfeito disso, né? Já tem algumas empresas, o próprio Ambev... Os carros autônomos. A Ambev tem a ZX Ventures, que é um exemplo ótimo, que a gente conta no livro também, que é a mesma coisa. E assim, é melhor você destruir seu próprio negócio que o concorrente fazê-lo, né? E além do mais, é o seguinte, se você colocar no mesmo contexto, você também não pode perder o curto prazo, gente. Essas modismos que a gente tem que ficar muito ligado, e agora todo mundo vai para cá. Quem vai pagar as contas? O investimento para o futuro é proveniente das receitas do presente. Então, essa é toda a lógica. Então, só trouxemos aqui um cheiro dessas questões da estratégia que vão muito mais do que isso, mas a essência está aí. E a gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre a questão do Google X, né, Sandro? Exatamente. E aí o ponto fundamental, e aí foi um insight que Salib trouxe fantástico. Vamos falar de educação, né? E aí vamos falar de formação, né, Salibão? Pois formação. Eu comecei a pesquisar nesses... Vou até levantar, que eu operei o quadro. Animado. Levantado, eu fiquei animado. O Sandro levantou, vou levantar. Depois do Michael Phelps, Salibão, você faz qualquer negócio, cara. Eu comecei a ver, assim, quais foram os 10 caras que realmente mudaram o mundo nos últimos 15 anos, né? E aí eu fui lá. Próximo slide, Sandrão. Steve Jobs, concordo, né? Mudou o patamar do mundo como nós conhecemos. Mark Zuckerberg também, né? Facebook. Bill Gates, então. Uber, que, né? Acho que todo mundo, outra palavra que todo mundo fala é Uber todo dia também, né? Uberização do mundo. Uberização do mundo, né? Travis, o Brian Chesky, que é do Airbnb, junto com os 2 sócios dele. É tudo molecada aqui. O Jeff Bezos, o Elon Musk e o Chad Hurley, entre outros, né? Porque eu participo do conselho da minha escola nos Estados Unidos, que eu estudei, ganhei uma bolsa para jogar tênis, fui estudar na Moore School, lá da Carolina do Sul. E cada reunião de conselho que eu ia, eu saí de lá bored, eu saí de lá com o saco cheio, com as mesmas discussões. Era o professor de contabilidade, o professor de microeconomia. Eu falei, não é possível, o mundo está indo para um outro lugar, né? Aí quando eu vou pescar a formação de cada um desses caras, você vê que nenhum deles estudou em escola de negócio. Nenhum? Nenhum, zero. Podia ter um, né? E alguns não estudaram em escola nenhuma, né? Exatamente, né? Tem uns que não estudaram, né, Salibão? Não, estudar em escola nenhuma. Então você tem o Steve Jobs, que o Steve Jobs tivesse ido para a faculdade, não teria sido ele, né? Ele bombava. Não, se ele tivesse... se ele tivesse adaptado... Você imagina se o Steve Jobs tivesse estudado o MBA em Harvard, o que aconteceria? Não aconteceria absolutamente nada, né? E o próprio Zuckerberg saiu no meio da coisa, o Bill Gates, o Travis, que estudou engenharia da computação, o outro estuda belas artes, ou seja, a escola de administração não está produzindo absolutamente nada nas últimas décadas, na última década. Não estão, porque se a administração, algum gênio teria que estar saído da escola de administração. Não estão saindo. Então, para que serve a escola de administração? Para administrar o que os outros criam.
não é muito legal, né? Não é uma vida Salibão, interessante, né? se você for pegar a receita que você sempre trabalhou, no passado, todos os líderes saíam das escolas de administração. Exatamente. O Jack Welch com PhD, o presidente da IBM com PhD em administração, o cara entrava, fazia aquelas homenagens, né? Ia lá para Princeton. Hoje essas escolas não produzem absolutamente nada. Por quê? Porque os professores ficaram obsoletos. Sim, eles não acompanharam, eles pensam analogicamente. Eles demoram para pesquisar, tem aquela coisa de pesquisar 2 anos, né? Eu lembro, se vocês verem a programação que nós colocamos da Expo esse ano e do ano passado, a gente só coloca professor hoje em respeito um pouco à academia. Porque eu, por mim, não botava professor nenhum mais, entendeu? O que a gente já gastou de dinheiro com o Michael Porter aqui nesse lugar aqui, Aliás, nós temos um capítulo só sobre o Michael Porter, né? Com todo respeito, se ele quiser falar aqui, se quiser vir de graça, a gente arruma um cantinho para você falar, mas não dá mais, entendeu? Não tem condição, porque eles pararam, e não foi só o Michael Porter, foi todo mundo. O Michael Porter e companhia, eles operam num mundo onde está aqui a General Motors, né? Você tem a General Motors aqui, você tem a Toyota. É um competindo contra o outro. Só que tem aqui um telefone celular no meio. E eles não conseguiram pegar essa dinâmica, nem eles, nem um professor no mundo. Então hoje, a escola de administração como nós conhecemos está emperrada no pensamento. E pior que isso, essa turma está formando os novos alunos que estão operando na nova economia, ou seja, estão empurrando a turma para trás. Então isso é um perigo. Eu cheguei na reunião de conselho da minha escola, falei assim, olha, você não consegue chegar na escola, né? E eu até falei, pessoal, eu peguei o copo d'água, falei, por favor, vocês dêem um copo d'água aqui, porque vocês não vão jogar. Eu chamei todos os professores, vocês estão todos obsoletos, né? E ninguém gostou. Eu falei, o que dá para fazer? A primeira coisa que dá para fazer numa escola de administração é fazer uma aliança com o departamento de tecnologia, com o departamento de design da escola, com o departamento de artes. Não dá para pensar também, chegar para um professor e falar, você vai ter que se reinventar. O cara não consegue. Mas os caras não conseguiram nem fazer uma aliança com a própria universidade, entendeu? Então, por quê? Porque são orgulhosos, não querem abandonar o passado, né? Então, continuam formando, quer dizer, quem hoje aguenta um semestre inteiro, um ano inteiro de microeconomia? Não dá, ou de economia. Não, assim, hoje você tem que ensinar economia, contabilidade, microeconomia em uma semana e acabou. O resto é inovação, entendeu? Então, já começando com a formação, então nós estamos produzindo caras errados para as empresas, né? E por isso que todo mundo se emperra. Aí você vê um moleque com celular em algum lugar, você fica achando que é sorte, você acha que é Deus que aparece, né? O tempo certo. E vocês sabem que a gente tem um capítulo inteiro para isso. Aqui o Salib só deu um tiro. Como eu diria, cada parte dessas dá uma outra palestra. Essa da educação está incrível, porque a gente vai... como a gente não tem... Primeiro nós somos egressos da educação. Eu sou um mestre acadêmico, o Salib é mestre, o Salib fez isso daqui. Então, não somos outsiders, não somos outsiders, nós somos insiders. Então a gente pode falar com propriedade. Segundo, a gente começou a estudar, cara, é impossível. Existem alguns elementos. Vocês sabiam que esse dado de uma pesquisa do Fórum Econômico de Davos? Um jovem que entra hoje no 1º ano de uma faculdade de graduação, não sei se vocês conhecem esse dado, na média, no 4º ano, 50% do conteúdo que ele absorve está obsoleto. Dá para entender isso? Em 4 anos, metade do que ele se dedicou a aprender não serve para nada. E aí eu entro um pouquinho na Singularity University, né? Eu fui para lá, e é um lugar legal, porque você pode voltar a cada 6 anos, a cada 6 meses, e o currículo é novo. Então eles fizeram uma escola que não dá nem para entrar no MEC dos Estados Unidos. Porque se eles entrarem no MEC, eles não vão ser aprovados. Como é que vai ser aprovado? Daqui 6 meses o currículo está todo diferente. Mas é lógico que 6 meses ficou velho tudo. Então, como é que você está aqui, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos filhos, porque mandar o nosso filho para uma universidade hoje, onde o MEC diz o que ele vai ter que aprender, isso aí é um atestado de morte. E nós, como os líderes, temos que fazer a nossa parte, é o que a gente fala no livro. Vamos trazer a parte da educação para o modelo mais moderno. Você sabe que é curioso, né? A percepção, essa é um tema muito interessante. Eu sou o CEO da Nokia, né? Quando houve a derrocada da Nokia, rapidamente, essa história também é uma história fascinante, né? 2007, a Nokia valia 140 bilhões de dólares. Ela toma a decisão, ela enxerga corretamente que o futuro estava na geolocalização. Ela enxergou direitinho. Só que ela tomou a decisão incorreta, comprou a Navitec, uma empresa líder do negócio de satélites europeia. Ela pagou 8 bilhões de dólares pela Navitec. Isso depois de ter errado com o iPhone, ou seja, enquanto a Apple estava fazendo um telefone para o consumidor, eles estavam fazendo um telefone para uma operadora.
E aí o que acontece? Olha a ironia do destino. No mesmo ano, nasce em Israel uns moleques que tiveram a mesma visão. O mundo ia partir para a geolocalização. Só que eles entenderam a nova economia. Ao invés de comprar um monte de antena, eles fizeram o quê? O Waze. Usaram a estrutura. Usaram a estrutura, enxergaram plataforma de negócios, enxergaram a lei de Moore, que ia diminuir o preço de acesso para o celular, a banda. Enxergaram tudo que o pessoal da Nokia não enxergou. A lei de Moore. A lei de Moore está em todo lugar. Está em todo lugar. Só para sumarizar essa história, porque a gente precisa seguir adiante. 2012, a Nokia vende, olha que ironia, os mesmos 8 bilhões que ela comprou da Navitec, 2012 ela vende para a Microsoft por 8 bilhões todas as patentes da Nokia. De 140 para 8 ela vende para a Microsoft. 2013... Deu praticamente, né, Sandra? Ela deu praticamente. Não, 8 bilhões, o que ela pagou na Navitec. 2013, a Microsoft não consegue andar com esse negócio e ela reporta 8 bilhões de prejuízo no seu balanço. Todo mundo errou, a Microsoft também. A Microsoft de novo errando, né? É. Que coisa, né? Então, assim, e aí, gente, não fizemos nada errado. O receituário todo. As universidades falam para fazer isso. O que esses caras erraram? É aí que entra a nossa tese de mudança nas competências atuais do líder. Uma pesquisa da Forbes, agora 2016, uma pesquisa que mostrou quais são as 10 qualidades de um ótimo líder. Essa é um pouquinho mais antiga, né? Ah, não, essa é 2012, acho. Essas qualidades do líder, quer dizer, quando você pegou aquele... Você pode botar um slide anterior? Boto. Aqui? Antes. Aqui. Esse cara não sou eu, tá? Ah, não é? Não sou eu. Tá? Todo mundo fala, é você. Não. Esse aqui é o presidente da Nokia, chorando no dia da entrevista coletiva. Né? E eu fui nós fomos pesquisar quais eram as qualidades dele como líder. Porque o cara, se ele ficou tantos anos dele como CEO da Nokia, alguma coisa boa. Se ele conseguiu levar o valor da Nokia para 140 bilhões de dólares, não há dúvidas. Esse cara deve ser um gênio. Então deixa eu pesquisar o que ele era. Aí eu fui nós fomos na Forbes, né? E vimos aquelas qualidades. Quer botar de novo? Aqui, ó. Exatamente, né? Eu sempre digo... Essas qualidades, quer dizer, isso aqui não ficou velho. Não, todo mundo concorda que é legal, né? É o básico, né? Alguém não pode ter honestidade, saber delegar, comunicação. A gente não pode falar que isso daqui está errado, né? Qual que é a nossa leitura? Não está errado, né? Só que é o seguinte, é insuficiente. Isso eu diria que é pressuposto básico para um bom modelo de líder. Nesse novo mundo, em transformação, seria insano nós não imaginarmos um outro set, um outro conjunto de competências para lidar com tudo isso que está acontecendo. E aí nós, ambiciosamente ou audaciosamente, né? Ficamos metidos, né, Sandro? Ficamos metidos. Se os gurus soubessem o que nós estamos fazendo... Você não vai contratar mais nenhum guru. Torce para esses caras não ficar poderosos. Você escreveu um livro de revolução? Não. Quanto é que eu ia te cobrar mesmo? Torce para eles não ficarem poderosos, porque eles vão te matar. Aí nós estudamos em profundidade e chegamos às 8 novas competências de uma liderança. A gente não tem muito tempo para abordar todas elas. Aqui daria mais outro conjunto de conteúdo, mas nós vamos citar as 8 para vocês terem uma visão do que são essas 8 competências, né? Começa com o líder como criador do futuro. Esse é um insight muito legal que o Salib trouxe, desse conceito do Google X, que é o Moonshot. Sim, é aquela coisa que a gente falou antes, né? Hoje, cada líder ele tem que criar uma empresa fora da sua empresa. A turma do Jorge Paulema não é boba, né? O Jorge, apesar de ser um cara de custos, ou era um cara de custos, né? Depois nós vamos entrar nele, né? Ele já montou uma empresinha fora da Ambev para disruptar eles mesmos, né? E já está então, trabalhando. De novo, não dá. Hoje você não consegue fazer nenhuma mudança dentro da sua própria empresa com as mesmas pessoas. Tem que ser pessoas diferentes fora. Monta um quartinho, se você é uma pequena empresa, monta um quartinho que seja. Vai na tua casa, mas não entra lá dentro, porque já está viciado, você não vai conseguir fazer, vai dar com a cabeça na parede. Então é isso que a gente pensa. E o pensamento moonshot, né? Aquele pensamento de lá de longe, da lua, de você crescer, de você ser outra coisa, né? De trazer. E aí esse motor 1 com o motor 2, ele vai se unindo. Certo? E a ideia é essa, né? É ter a liberdade, não é que é requerido, mas ter a liberdade de pensar uma solução que tem o potencial de destruir a sua, inclusive. Tem que ter essa liberdade intelectual de fazer essa destruição se necessário. Agora, essa liderança como criação de futuro, vocês vão ver que todas as 8 competências estão interligadas. Ela demanda um pensamento diferente, né? E aí nós todos estamos muito habituados com o conceito do sonhar grande, né? Pensar grande. Quem aqui já não falaram para você pense grande? Já ouviram falar isso? Não? Pense grande. Né? Ou até com todo respeito, o próprio Jorge Paulo, pensar grande
É sonhar grande e sonhar pequeno. Se bem Falcone. que é sonhar grande, não é pensar grande, né? Mas pensar grande. Pensar grande, como a gente conhece, significa ir de uma loja para 2 lojas, para 20 lojas, para 100 lojas, para 400 lojas. Aqui nós tivemos um exemplo recente, que é a Natura, e Deus os ajude, né? Que eles compraram, sem ter nunca operado no varejo, eles compraram 3.200 lojas de uma vez do Body Shop. Body Shop. E fora do Brasil, para piorar. Que Deus os ajude, né? Ou seja, é o pensamento de pensar grande, né? O que nós estamos falando aqui é uma palavra que nem tradução direita, porque o bold, como a gente fala, é o ousado. É né? ousado. É ousado. Ambicioso. É o mas é mais arrojado. Ousado, arrojado, é por aí. Então, né? E nessa linha, vocês sabem que essa é outra identificação importante pra gente. Pensa bold, que você vai chegar a ser grande. Todos os grandes líderes da humanidade pensaram bold. Gandhi, Mandela, pensaram bold. Pensaram de uma forma arrojada. Pensaram de uma forma ambiciosa. E como consequência, ficaram grandes. Né? Você pega o Jeff Bezos, um caso que a gente cita no livro que eu adoro, né? Logo no começo da Amazon, ele teve a ideia, lá num grupo, tiveram a ideia da ferramenta de rating, né? Aquela ferramenta que o consumidor dá nota para o livro. Qual nota que você dá para esse livro, né? Que é a base de todo o modelo de compra da Amazon. Uma das pessoas da reunião falou, escuta, mas se a gente fizer isso, nós não vamos vender mais livro. Porque os livros que tiver uma avaliação negativa, ninguém vai comprar. O Jeff Bezos levanta e fala, quem disse que nós estamos no negócio de vender livros? O nosso negócio é atender os desejos do nosso cliente, ponto. Até por isso, a Amazon vende tudo, a loja de tudo. Percebe a diferença do pensar bold? Né? Segundo a teoria do Michael Porter, né, que se fosse dar uma consultoria para o Jeff Bezos naquela hora, ele falou assim, você vai ser a melhor livraria do universo. Você vai ter que sacrificar o crescimento. Exatamente. Porque, trade-off, né? Isso não funciona mais na economia de hoje. Né? Então, quando a gente fala que um professor do nível dele está perdido, né? Ficou míope, imagina o resto. Né? Se o Michael Porter fosse consultor da Amazon, hoje ela estaria menor do que a FINAC. Exatamente, né? menor que a FINAC. Com todo respeito à FINAC, ela está sendo do Brasil. A terceira característica, essa é muito interessante. Quem assistiu o Salinismo, aí vocês veem que nós temos uma influência forte de organizações exponenciais. A gente pegou emprestado do conceito estratégico dele para trazer como uma competência de liderança o propósito transformador massivo. E esse exemplo da Amazon com Whole Foods é muito interessante e instigante. Qual que é a nossa tese? Ter um bom propósito, ter propósitos sólidos, críveis, é fundamental. Toda organização deve cercar de um bom propósito. Porém, hoje é insuficiente, se não vier seguido de um pensamento mais ambicioso, de pensar um propósito que seja transformador e massivo. E esse exemplo que nós trazemos é muito interessante. Pois é, Sandro, né? a Whole Foods, eu diria que foi a empresa que colocou a questão do propósito dentro do mundo dos capitalismo negócios. Consciente. Né? Capitalismo, que aliás nós estamos fazendo aqui, né? A HS sempre está fazendo uma questão assim que eu debati bastante com meus colegas, né? Mas o capitalismo consciente... Não consciente... da questão não precisa entrar. E a questão do Whole Foods, que trouxe o capitalismo consciente, que botou como propósito de vender produtos orgânicos, de conhecer o fazendeiro, de criar saber valor em toda a cadeia. Veio. O que aconteceu? Eles ficaram com esse propósito durante muitos anos. Ele não foi mudado, ele não foi adaptado ao mundo digital. Eles foram engolidos pela Amazon. Perguntar para eles, queriam ser comprados pela Amazon? Não. Eles queriam ficar do jeito que eles estavam. Mas eles foram engolidos. Por quê? Ficaram muito tempo com o mesmo propósito, com o propósito focado no mundo analógico. Não foi nem transformador nem massivo. Eu dou uns dados para vocês para a gente não ficar no achismo, né? A despeito de toda essa importância do Whole Foods no mercado de varejo, eles não conseguiram ter mais do que 1,6% do mercado. Não foi a Amazon que engoliu a Whole Foods. O Walmart, Kmart já estavam engolindo o Whole Foods. Nos 8 últimos, fiz uma pesquisa que nos 9 últimos trimestres, o Whole Foods estava encolhendo. Fechou 9 lojas só nos últimos 6 meses. Aí veio a Amazon, Jeff Bezos, pensando não só no propósito, mas como transformar esse propósito em algo transformador e massivo, com o uso da tecnologia, né? Só a leitura que a gente faz do mundo digital encontrando com o físico, é que ele vai usar os mesmos princípios do digital, que lhe concederam uma vantagem competitiva incrível nas lojas do Whole Foods, né? E vamos ver o que vai acontecer. Essa é a próxima vantagem competitiva, né, Exato. Sandro? Você digitaliza o seu negócio, depois você volta para o mundo físico mais forte, né? Você volta para o mundo físico mais forte. Vai vigoroso, né?
Além do propósito transformador massivo, a gente tem uma característica intrínseca da liderança fundamental atualmente, que é a visão de tomar riscos, né? E quando a gente fala de tomar risco, tem uma lógica que a gente está trabalhando muito no nosso livro, e tomar cuidado até como a gente posiciona isso, mas é a pura realidade. A era da melhoria incremental, a inovação incremental, num mundo em evolução rápida, ela pode levar a sua empresa a quebrar. A melhoria incremental pode ser uma praga para o seu negócio. Se você não tomar riscos, ousar, correr o risco de disruptar seu próprio negócio, você pode ficar obsoleto rapidamente. Aqui no Brasil a gente tem essa mania do culto ao corte de custos. Concordam? Eminentemente. Onde, com todo respeito, né, o Falcone, que é um gênio. Aliás, quem quer cortar custo, o Falcone e a empresa dele fazem maravilhosamente bem. Só que virou um culto, né, de cortar 10%, cortar, e você corta até cortar seu próprio pescoço. Só que, infelizmente, na economia que nós vivemos hoje, mudou a coisa, né? Exatamente. Não basta, né? Não basta, não é que não basta. Você é obrigado a inovar. Cortar custo é pressuposto básico, né, Salibão? Não é que não tem que fazer. O exemplo de referência, rapidamente, que a gente coloca é justamente o Jorge Paulo Lemann. A Ambev, a Bembev, no mundo todo, eles perderam uma onda que foi das cervejarias artesanais, que em 2006 representava 2,5% do mercado, em 2016 já estava em 12%, um negócio de mais ou menos 25 bilhões de dólares. Eles não perceberam, porque estavam preocupados com o quê? Save my ass, né? Estavam olhando lá, protegendo o território, essa daqui é uma ondinha, uma ondona, dançaram. Eles não são nada bobos, tem uma coisa que o Jorge Paulo não é nada bobo, falou, não, nós temos que nos forçar à transformação. Criaram uma incubadora de negócio, que é uma aceleradora chamada ZX Ventures, que é aqui, do lado da Ambev, que está dedicada a destruir o negócio da Ambev. É uma galera que fica ao lado, inclusive o CEO é um dos caras que foram comprados pela Ambev nessa onda de cervejarias artesanais, e já saiu com 2 produtos novos. Um é o aplicativo, é o Zé Delivery, que faz entregas de cerveja em São Paulo, já está operando. E detalhe, né, que você pode estar em qualquer lugar, comprar a cerveja pelo seu aplicativo, e quem entrega é a própria cadeia de distribuição da Ambev. Agora você fala, tá, Sandro, mas como eles vão disruptar o negócio deles desse jeito? É simples. Se isso der muito certo, eles não vão ter dúvidas de vender Kaiser não, né? Vender cervejas de concorrentes, Heineken, não tem problema não. Porque aquele negócio pode ser mais valioso do que o negócio principal dos caras, baseado em logística, distribuição e por aí afora. E de novo, né, eu tive numa conversa com o Jorge Paulo, uma iniciativa que nós temos com jovens tenistas, né? E eu perguntei para ele se o perfil de gente que ele contrata hoje na Ambev é o mesmo que ele contratava há 5 anos atrás. Ele falou totalmente diferente. Antes a gente via aquele jovem que era controlador, vinha da área financeira, vinha de Wharton, vinha de Harvard, né? Vinha com aquele pensamento de enxugar, né? Que eles fizeram muito bem, né? E fizeram muito bem nas empresas, só que o perfil de gente que ele está contratando hoje é outro. Ele já contrata designer, gente orientada para o mercado. Ele já contrata gente que não vai para faculdade nenhuma. Quer dizer, isso de ouvir isso de um cara é assustador. Eu fiquei impressionado, tirei meu chapéu para ele. Um cara de 78 anos que teve a coragem de fazer isso. Ou seja, mudou o perfil de pessoa que ele está contratando. Não está mais contratando aquela turma lá que formada na GV, que formada aqui, sim, tem caras muito bons lá, mas você tem que botar um mix de gente aí que é bem diferente do que a gente viu hoje. Exatamente. Nós já falamos, curioso que o Salim Ismail... Não, desculpe, eu estive hoje, conduzi um evento com o Ran Charan, e ele comentou isso, Salibão. O Charan falou, uma das qualidades do líder do futuro é que tem que conhecer dessas tecnologias novas, da Lady Moore, das novas plataformas. E o exemplo que a gente precisa aqui, podem passar até rapidamente, é o caso da Nokia. Eles não entenderam o efeito das plataformas, não entenderam a Lei de Moore. Nós temos de entender isso, pessoal, não é aqui a tecnicidade, mas sobretudo sua aplicação. Existe uma tese de que todos nós teremos que aprender programação mais cedo ou mais tarde. Já, né? Já. Antigamente a gente podia passar a tecnologia, né? Se ia na empresa, quebrava o computador, tinha algum problema, chama o cara do TI, né? Olha, esse cara do TI agora tem que ser todo mundo. Né? Tem que dominar. Tem que dominar. Né? Então, quem não entender, porque a tecnologia vai mudando tão rapidamente que essa mudança tem que ser de domínio da pessoa. Não há dúvida. Não é mais o cara. Esse cara do TI já não existe mais. São todos na empresa.
Uma questão muito importante que a gente trabalha é o tal do foco no cliente. De novo, o professor Charan falou de novo sobre isso hoje. E esse é um tema muito interessante, porque claro que foco no cliente sempre foi relevante, mas tem que levar isso ao extremo. O caso que a gente usa é o da Tesla, por exemplo. Não sei se vocês perceberam, né? A Tesla é interessante, quando tem um recall de um carro da Tesla, diferente dos nossos carros normais, né, Salibão? Não, então. Aliás, o caso que a gente conta é um caso verídico de um recall, na mesma época dos carros da GM, com carros da Tesla com o mesmo problema, ou similar. Como é o recall dos carros da GM, que são nossos carros usuais? Vai lá na concessionária, fica uma cara e tal. Como é o recall dia inteiro, né, senhor? o dia inteiro, deixa o carro lá e tal. Como é o recall do carro da Tesla? Recebe lá no painel do carro um avisinho que tem que fazer um update naquela funcionalidade do carro. Quando você estiver numa rede Wi-Fi, você vai ser automaticamente atualizado o seu carro. Recentemente... O recall está feito, né, Sandro? Está pronto, o recall está pronto. Recentemente, no furacão agora da Flórida, quando você compra um Tesla, ele tem uma reserva de bateria que é um preço premium. Agora, no furacão da Flórida, o que a Tesla fez? Só para os moradores da Flórida, ela liberou gratuitamente o upgrade do tanto de bateria para você poder ter mais autonomia durante o furacão. Você imagina se eu tenho o Tesla, a Salib não tem o Tesla, e nós começamos a conversar sobre isso, cara. Ou seja, com a tecnologia, internet das coisas, Big Data, inteligência artificial, a gente leva ao extremo a questão do foco no cliente. Então, ele não para. É o que a gente chama de Customer Centricity. Customer Centricity. Nós vamos ter que achar um termo em português, porque não tem ainda. Não tem ainda, mas é Customer Centricity. Centricidade no cliente. Centralidade, sei lá. Esse é um insight legal que o Salib está trabalhando muito sobre isso, que é o lance de fazer as grandes perguntas. E a lógica é o seguinte, no mundo em transformação, não dá para a gente imaginar que nós temos as respostas certas. Não dá para imaginar que nós temos as respostas certas. Hoje você acha as respostas em qualquer lugar. Qualquer pergunta você faz para o Google responde. E se o Google não responder, você faz por inteligência artificial. Hoje o Watson já está fazendo diagnóstico de câncer melhor que médico, em algumas áreas. Sim. Né? Então as respostas estão ali. As respostas estão ali para todos. A tecnologia te dá as respostas. Mas se você não souber fazer a pergunta certa, você morre. Quem morreu? A Kodak morreu por fazer uma pergunta errada. Quando eles inventaram a câmera digital? Foi 1972. Eles inventaram a câmera digital. 72 a Kodak inventou a câmera digital, gente. 72. O cientista foi todo orgulhoso mostrar para o presidente da empresa que eles inventaram a câmera digital. E o cara fez uma pergunta que quebrou a empresa. Mas como é que nós vamos vender nossos filmes? Acaba esse projeto. E acabou a empresa. Deu, né? A Kodak foi uma das maiores empregadoras dos Estados Unidos. Fazia a pergunta errada. Exatamente. E aí, olha que interessante, a última habilidade e competência é justamente a habilidade de conectar tudo isso. Né? São tantas variáveis que nós temos à disposição que é requerido alguém que conecte todas essas frentes. Isso, uma das principais referências é o Steve Jobs, que no cartão dele, ele se chamava Chief Integrator Officer. Ele era o cara da integração de tudo. E tem um vídeo aqui, eu não vou passar todo, mas para vocês darem uma olhada, é muito interessante quando Jobs visitou a Xerox no Palo Alto e teve um insight. Olha o que é o líder conector. Eu não vou passar todo, só para a gente ter uma ideia. Sandro, a Xerox era uma empresa visionária até um certo ponto. Eles fizeram o que chamam-se Xerox PARC, né? A Xerox PARC. Palo Alto. Eles montaram uma outra empresa para desenhar a tecnologia do futuro. Infelizmente, eles não se integravam, né? Uma empresa não falava com a outra, que é um problema. Sem porque dúvidas. hoje você tem que falar, as empresas têm que se falar muito bem. A Xerox inventou praticamente grande parte das evoluções tecnológicas que nós conhecemos. Eles simplesmente não usaram. Eles deram de graça para todas essas empresas. E o Steve Jobs, com 24 anos de idade, foi fazer a fatídica visita no Xerox PARC, que a empresa abriu para ele. Outra coisa, você não abre informações que não precisa abrir. Sim. Abriu a informação, ele saiu de lá no bolsinho dele, ele sai com a interface gráfica e com o mouse aqui dentro. Simplesmente só isso que ele fez. Né? O que ele fez aqui? Ele conectou as coisas, essa habilidade, quer dizer, você tem tecnologia, inteligência artificial, biotecnologia. Se você não tiver a capacidade, ou se você não contratar gente que tem a capacidade de pegar todas essas coisas, que só tem capacidade de ver uma coisa, esse profissional ele já não vai existir mais. Só vou passar um trecho desse vídeo para vocês verem que interessante essa perspectiva. Steve Jobs had co-founded Apple Computer in 1976. The first popular personal computer, the Apple II, was a hit.
and made Steve Jobs one of the biggest names in a brand new industry. At the height of Apple's early success in December 1979, Jobs, then all of 24, had a privileged invitation to visit Xerox PARC. And they showed me really 3 things. But I was so blinded by the first one that I didn't even really see the other 2. One of the things they showed me was object-oriented programming. They showed me that, but I didn't even see that. The other one they showed me was really a networked computer system. They had over 100 Alto computers, all networked, using email, et cetera, et cetera. I didn't even see that. I was so blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I had ever seen in my life. Now, remember, it was very flawed. What we saw was incomplete. They'd done a bunch of things wrong, but we didn't know that at the time. It's still, though, they had the germ of the idea was there, and they'd done it very well. And within, 10 minutes, it was obvious to me that all computers would work like this someday. It was a turning point. Jobs decided this was the way forward for Apple. He came back and, I almost said asked, but the truth is demanded that his entire programming team get a demo of the Smalltalk system. And the then head of the Science Center asked me to give the demo because Steve specifically asked for me to give the demo. And I said, no way. I had a big argument with the Xerox executives telling them that they were about to give away the kitchen sink. And I said I would only do it if I were ordered to do it, because then, of course, would be their responsibility. And that's what they did. The mouse is a pointing device that moves a cursor around the display screen. Adele and her colleagues showed the Apple programmers an Alto machine running a graphical user interface. A selected window displays above other windows, much like placing a piece of paper on top of a stack on a desk. The visitors from Apple saw a computer that was designed to be easy to use, a machine that anybody could operate and find friendly, even the French. Choose one. I think mostly what we got in that hour and a half was inspiration. And basically just sort of a bolstering of our convictions that a more graphical way to do things would make this business computer more accessible. O ponto fundamental é que em 10 minutos, essa é a realidade. Se vocês verem esse vídeo, está disponível no YouTube. Em 10 minutos, Steve Jobs fez as conexões que uma equipe inteira, durante anos de desenvolvimento, não fez no próprio desenvolvedor da invenção. Né, Saliba? E aí você viu o Connecting Dots do Jobs, né? Isso aqui, na verdade, que a gente está mostrando um exemplo de tecnologia, mas, na verdade, é a própria atitude dele, a qualidade de saber integrar, conectar, olhar para o lado, ver como é que funciona, onde se encaixam as coisas. E nesse mundo a coisa vai começar a ficar cada vez mais rápida. Se a gente tiver aquela mentalidade, né, do que a gente chama do mindset fixo, né? Que a gente até perguntei para o coach Bowman hoje, e ele falou, não, você tem que ter um mindset aberto, um mindset de crescimento, um mindset que vê coisas, vê relações, né? Essas são, né, Sandro, algumas das... Isso daqui é só um brief review, né, Salibão? É só uma visão que a gente quis compartilhar com vocês. Como eu disse, eu diria que até cada uma dessas competências, liderança, por exemplo, a gente vai desenvolver aqui fartamente. Vocês vão ter oportunidade de conhecer em mais profundidade a partir do começo do ano. Fiquem ligados, que vai valer muito a pena. Mas a nossa proposta é essa para vocês. Reflitam em profundidade sobre as transformações e não percam a oportunidade de se reinventar para aproveitar esse admirável mundo novo que é onde a gente está inserido, que é muito divertido, né? A ameaça é do tamanho da oportunidade. Legal? Obrigado, gente. Obrigado, valeu. pessoal.